Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é mais uma lição da escola sabatina, a lição 6, as duas testemunhas. Falar sobre, o que significa, as duas testemunhas. O que ela vai ser, como ela vai agir no tempo final. Estamos vivendo no tempo do fim. E qual os eventos que essas duas testemunhas vão agir no conflito final, entre o bem e o mal. Então, antes de eu falar de tudo isso, dessa lição maravilhosa da Escola Sabatina, o Grande Conflito, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o dia que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, o sábado do Senhor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para gravar mais um vídeo. Quero falar sobre a Tua Palavra, falar sobre as duas testemunhas, que será muito importante nos eventos finais da história, que vai ter um papel importante. A Sua Palavra, Senhor, será muito importante, nos eventos finais. Por isso que eu vou explicar, Senhor, o que significa essas duas testemunhas, para o povo de Deus, para todos, que possa aprender, que possa sair, das pessoas que distorcem a palavra, que ensinam essas pessoas. Por isso, meu Deus, eu quero aqui ensinar a verdade, eu quero impor a verdade para todo mundo, por isso preciso da sua ajuda, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo nesses minutos e segundos, Senhor, que eu estarei pregando a Tua Palavra. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. O verso para memorizar. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isso está em Isaías capítulo 40, versículo 8. A lição de sábado. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. Foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. A igreja medieval perseguiu fiéis, contudo a Bíblia iluminou as trevas quando William Trinity foi julgado pela sua fé e lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. E ele respondeu, o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados. Trinity explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e o queimou publicamente. O bispo não sabia que estava ajudando a causa da verdade, pois havia comprado as Bíblias a um preço alto. Com a compra, Trinity imprimiu muito mais a Bíblia do que aqueles que foram queimadas. Nesta semana estudaremos um dos ataques mais cruéis às Escrituras e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França, a guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pode ser silenciado. Esta lição se baseia nos capítulos 12 e 17 do livro Grande Conflito. Quer dizer, ao longo da história, muitos foram martirizados, pela palavra de Deus. Que carregavam a Bíblia na mão, que levavam a palavra de Deus entre si, sobre si. Os valdenses mesmo, colocava aqui no bolsinho, uma página da Bíblia, para distribuir, para pregar, para o povo, porque a Bíblia no passado era proibida. A Bíblia era trancada entre 7 chaves, por causa que a Igreja Católica Romana proibiu de a Bíblia ser divulgada para o povo. Por isso que se a igreja pegasse alguém com a Bíblia na mão, era mártires, era hereges.
Era mártires não, era hereges. E por isso que a igreja matava esses hereges. No mundo de hoje, você pode andar com a Bíblia na mão. Ainda como se diz, ainda está liberado. Você andar com uma Bíblia na mão. Você ir na igreja com uma Bíblia. Eu mesmo, quando vou na igreja, eu ando com a Bíblia na mão. Normal. Mas naquela época, não podia. Que a Igreja Católica Apostólica Romana, matava. A lição de domingo, as duas testemunhas. A pergunta número 1. Quais são as 5 características das duas testemunhas? Em Zacarias 4, o profeta viu 2 oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos em Apocalipse 11. Zacarias é informado que representam os 2 ungidos, que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, versículo 14. As oliveiras alimentam o azeite no candelabro para que ele continue a dar a luz. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. O azeite representa o Espírito Santo. Zacarias 4, versos 2 a 6. A visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Essas duas testemunhas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que previrem. Pode transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Pela palavra de Deus, Elias, que disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel e em resposta à oração não houve chuva por 3 anos e meio. Tiago, capítulo 5, verso 17. Então ele orou, a chuva voltou, enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, verso 18. Moisés, pela palavra de Deus, anunciou 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus ir. Isso está em Êxodo capítulo 7. Aqueles que tentaram prejudicar as escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas, visto que eles proferiram tais palavras que eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Isso está em Jeremias capítulo 5, verso 14. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que o rejeitam. Em João 5,39, Jesus declarou que as escrituras do Antigo Testamento testificavam e davam testemunho dele. Ele também disse que o Evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro. Mateus capítulo 24, verso 14. Por que Jesus falou isso aí? Porque no tempo de Jesus só existia o Antigo Testamento. Ainda não tinha sido escrito ainda o Novo Testamento. Então, o Antigo e o Novo Testamento são as duas testemunhas. Não é Moisés e Elias. Eu acreditei no passado sobre isso. Quando eu, antes de virar adventista, estava no catolicismo, e sempre, eu me interessei por profecias. Sempre procurei, saber sobre as profecias. E eu assisto muitos vídeos, então eu acreditava que os outros falavam, que era Moisés e Elias, ou Elias e Enoque. Não é nenhum desses. Os 3 estão no céu. Enoque e Elias não conheceram a morte, mas Moisés conheceu. Deus ressuscitou Moisés, para representar, Por que Elias e Moisés apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração? Porque Elias representa aquelas pessoas vivas no tempo final, na volta de Jesus, aquelas pessoas que estiverem vivas, que serão transformadas, e Moisés representa a morte, de quem está morto, creu em Cristo e vai ressuscitar, na voz de Jesus, levanta-te, vai haver a ressurreição. Por isso que Elias representa os vivos e Moisés representa os mortos.
A base desse testemunho é o Antigo Testamento, juntamente com o Novo Testamento. A palavra traduzida como testemunho nesses dois versos vem da mesma raiz, Martins, da palavra traduzida como testemunhas em Apocalipse 11:3. Quem são essas duas testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse 11, concluímos que as duas testemunhas devem ser as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus no mundo. A pergunta no rodapé. Alguns minimizam o Antigo Testamento como irrelevante. Qual o erro desta atitude? O erro desta atitude é que não levam as escrituras a sério. Eles não levam a sério as escrituras. Distorcem a palavra de Deus. Têm o prazer de mentir para os fiéis. Não usam a Bíblia Sagrada, não usam. Ficam pregando prosperidade, que Deus é amor, que tudo na vida da pessoa vai dar certo, que ela pode acreditar, que era mais profecias, a palavra de Deus que é bom, nada. Por isso que tem muita gente que, quando você, irmãos e irmãs em Cristo, que ela vai dar uma lição bíblica, que ela para alguém, bate na casa de alguém, que ela vai dar a lição bíblica, que ela tem muitos que aceitam, mas tem muitos que não aceitam, porque acreditam em anedotas, acredita em falsas palavras, querem falsas profecias. É muito sério isso, povo de Deus. Tem muita controvérsia. A lição de segunda-feira, períodos de tempo proféticos. A pergunta número 2. Compare Apocalipse 11, 3, 12, 5 e 6, 14 e 15 com Daniel 7, 25. Que semelhanças há nesses períodos proféticos? As duas testemunhas proferiram durante 1260 dias vestidos de pano de saco. Apocalipse 11, 3. Esse é o mesmo período dos 42 meses durante os quais os gentios que se opõem à verdade pisariam a cidade santa. Em Apocalipse 11, 2. Os inimigos de Deus pisam a divina verdade por 1260 dias. 40 vezes 30 igual a 1260. Cada dia simboliza um ano. E as duas testemunhas profetizam contra eles nesse período. As profecias têm dupla aplicação. Durante a Idade Média, que era o Antigo e o Novo Testamento, proclamaram a palavra, profetizaram a palavra, que eu falei, dos valdenses, dos albigenses, de Calvino, de Martim Lutero, de John Wesley, de Carlos Wesley, de várias pessoas que foram martirizadas, que foram mortas. Só Martim Lutero, que morreu por velhice, mas as outras morreram, pela Igreja Católica. E durante 1260 anos, a palavra de Deus, manteve, e persistiu contra os ímpios, persistiu contra a Igreja Católica. Mas vai ter dupla aplicação. Vai acontecer de novo, mas só que por um período curto de tempo. Lá foi por 1260 anos. Será 1260 dias. Em Mateus, Jesus fala, eu abreviei o tempo, senão nenhuma carne aguentaria. Como vimos na lição 4, o chifre pequeno que surgiria no fim do Império Romano perseguiria os fiéis por um tempo, tempos e literalmente 2 tempos, e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, verso 25. Um tempo é um ano, 360 dias, então 3 tempos e meio equivalem a 1260 dias. Apocalipse 12, 6 fala dos 1260 dias de perseguição do povo de Deus. Apocalipse 12, 14 fala de um tempo, tempos e metade de um tempo.
Apocalipse 13:5 fala dos 42 meses que são mencionados em Apocalipse 11:2. 2 e 3, junto com os 1260 dias. Todas essas profecias descrevem diferentes aspectos do mesmo período de tempo. Quando a autoridade das Escrituras é negligenciada, autoridades humanas tomam seu lugar. Isso muitas vezes leva à perseguição dos que defendem a Bíblia. E o que ocorreu no tempo do domínio papal, 538 a 1798 depois de Cristo? Quando a igreja medieval mergulhou em profunda escuridão espiritual, os decretos humanos substituiriam os mandamentos divinos. As tradições ofuscaram a simplicidade do evangelho. A igreja romana se uniu ao poder secular para estender sua autoridade sobre a Europa. Durante esses 1260 anos proféticos, a palavra de Deus, suas duas testemunhas, foi revestida de pano de saco. Suas verdades estavam escondidas sob uma vasta pilha de tradições e rituais. Essas duas testemunhas ainda profetizaram, a Bíblia ainda falava. Havia aqueles que apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos, mas em comparação com as massas na Europa, eram poucos. Os valdenses, João Hus, Jerônimo, Martim Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, João e Carlos Wesley e muitos outros reformadores foram fiéis à palavra de Deus como entendiam. A pergunta no rodapé: que ensinos defendidos pelos cristãos são baseados na tradição e não na Bíblia? Porque, por 1260 anos, a igreja medieval, a igreja apostólica católica romana, ocultou a verdade. O lema da igreja católica é clero, tradição, Bíblia. Querem o último lugar. Eu, quando comecei a entender por gente, eu sei que a Bíblia é a autoridade do mundo, que era a palavra de Deus. Mas a igreja católica faz esse processo. Depois falam que a gente critica a igreja católica, mas é o que está na história. É o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. A gente não ataca a igreja nenhuma, a gente apenas alerta as pessoas para saírem da igreja, para saírem da denominação que estão para ir à verdade. Aproveitar que a porta da graça ainda está aberta. A partir do momento que a porta da graça se fechará, não vai ter mais jeito. É agora ou não é. Tem que parar com a teimosia. Tem que parar com a ignorância. A igreja católica não é isso. A igreja assembleana não é isso. Pare. Leia a Bíblia. Consulte a palavra de Deus. Para com essa mesmice. Voltam para a verdade. Leem a verdade. Até quando ficará nessas mentiras? Até quando continuará nessa ignorância, nessa arrogância? Lição de terça-feira. Esse tempo que aconteceu na Idade Média, voltará a acontecer no tempo final. 1260 dias. Que os 144.000 vão vir pregar a última intercessão. A última pregação. A chuva seródia cairá sobre eles. O poder do Espírito Santo agirá pela última vez. A última pregação universal. Em Mateus 24, Jesus fala: o evangelho será pregado para todos, para toda a terra. Aí virá o fim. É nesse tempo dos 144.000 que vão vir pregar a última intercessão, a última pregação,
as 3 mensagens angélicas. O primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo. As 3 incomunadas juntas, que era uma pregação só. Quem aceitou o sábado do Senhor, ele está salvo. Quem aceitou o domingo, a marca da besta, está perdido. É decisão. É hoje que você tem que tomar a sua decisão. Não vai deixar para tomar a decisão no tempo que for. É hoje. A lição de terça-feira, as 2 testemunhas são mortas. A pergunta número 3. O que aconteceria com as 2 testemunhas do Antigo e Novo Testamento? Em 538 d.C., Roma pagã havia ruído. Justiniano entregou a autoridade de civil, política e religiosa ao Papa Virgílio. Começava o período de domínio da Igreja medieval, que contaminou até 1798 d.C. O general francês Berthier, sob o comando de Napoleão Bonaparte, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde morreu. Esta data marca o fim dos 1260 anos de autoridade papal. Mais de 500 anos antes de Cristo, Daniel previu com precisão os eventos que ocorreriam mais de 2.300 anos depois. Podemos confiar nas profecias bíblicas? Com certeza. Claramente. Que a Bíblia não erra. Que a Bíblia é exato. É verdade exata. Que se alguém falar para você, a Bíblia não é todas as verdades que estão escritas nela, não. São. Que você fala para a pessoa, são verdades. São claramente verdades. Você e eu e todos assinem embaixo. É a palavra de Deus. Deus não mente. É toda a verdade. A verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra. Porém, desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica. A besta que acendeu do poço sem fundo, Satanás, declarou guerra contra as Escrituras. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. O governo estabeleceu oficialmente o culto da razão como uma religião ateísta, destinada a substituir o cristianismo. Um festival da razão foi realizado em todo o país em 10 de novembro de 1793. As igrejas foram transformadas em templos da razão, e uma mulher foi entronizada como a deusa da razão. Bíblias foram queimadas nas ruas. Deus foi declarado inexistente e foi decretado que a morte é um sono sem fim. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as 2 testemunhas de Deus. Seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Apocalipse 11:8. O Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro Deus. Isso está em Êxodo capítulo 5, verso 2. Sodoma representa a imoralidade. Na Revolução Francesa, as 2 testemunhas de Deus jaziam mortas devido ao ateísmo e à imoralidade desenfreados. Enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento de sangue. Os corpos das 2 testemunhas não seriam sepultados durante 3 dias e meio, Apocalipse 11:9, ou seja, 3 anos e meio literais. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, a 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Quer dizer, isso aconteceu na Revolução Francesa, que era o que existia ainda na época, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela que criou isso. A Igreja Apostólica Católica Romana tinham sedes em todos os países da Europa. Tinham todos os seus representantes em todos os países da Europa. Puxam no Google, que era sobre a história da Inquisição Papal. E vocês vão ver que teve Inquisição na Espanha, que teve Inquisição na França, teve Inquisição na Inglaterra, que ela não é só na Itália, onde está Roma. Não, em vários países da Europa. Martim Lutero,
vivia na Alemanha, que era em Wittenberg. Ele era um monge católico. Depois que leu Romanos, o livro de Romanos, o cara se converteu, cara, e deixou de ser católico. E ali mesmo na Alemanha ele foi julgado, porque tinha um representante papal. Não precisa ser em Roma, cara, tinha em outros países da Europa. Quando um rei era ungido para ser o rei daquela nação, o que a igreja fazia? Não, nós vamos coroar a ti. Se você não reger as nossas leis, não reger as nossas tradições, você não pode ser rei. Você tem que aceitar a tudo isso, para você ser o rei, da Inglaterra, da França, que seria o rei dessa nação. E o papado coroava ele, era o rei. Era igreja e Estado. Ela coordenava a igreja e coordenava também o Estado. E isso vai acontecer de novo. A Bíblia naquela época, igual eu falei, ela foi restrita, ela foi trancada. Ela vai haver de novo, tem dupla aplicação. Em Provérbios lá de Salomão, ela fala que não há coisas novas. Que tudo o que aconteceu, vai voltar a acontecer. Não existe coisas novas. Vai voltar a acontecer. Tem dupla aplicação. Quando começar o decreto dominical, não pensa você não que você vai ficar andando com Bíblia. Vai ser confiscada todas as Bíblias. Todas as Bíblias serão confiscadas. Vão ser queimadas. Por isso que virá o grupo de 144 mil pessoas das 12 tribos de Israel para pregar o último evangelho. Por isso que o Papa vai se enfurecer, ele vai estar lá em Israel. Leia Daniel capítulo 11, verso 44 e 45, que você vai entender. Ele estará lá no Templo Santo, em Israel, em Jerusalém. Ele vai saber que os 144 mil virá para fazer a última pregação. Aí ele virá com todo o seu furor. Lição de quarta-feira. As duas testemunhas ressuscitam. Leia a pergunta número 4. Que predição foi feita sobre a palavra de Deus? No fim da Revolução Francesa, a palavra de Deus, da forma figurada, voltaria à vida. Haveria um reavivamento. Grande temor cairia sobre os que vissem a palavra divina mais uma vez a se tornar o poder vivo para a salvação. No fim do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra. Pessoas espalharam a mensagem da Bíblia rapidamente, como William Carey, que viajou para a Índia e traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos indianos, impulsionados pelo poder da Bíblia. Missionários foram enviados ao redor do mundo. Não foi por acaso que esses esforços missionários surgiram após a Revolução Francesa. A palavra de Deus é viva. Embora parecesse morta, vivia no coração dos crentes que ressuscitaria para a vida plena. Como previam as profecias do Apocalipse, certa vez o incrédulo voltar e declarou com arrogância: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para destruí-la. Gerações que já passaram desde que ele morreu, milhões têm aderido à guerra contra a Bíblia. Ela, porém, está tão longe quanto ser destruída por onde havia com exemplares no livro de Voltaire. Hoje há 10 mil. Ou melhor, 100 mil exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um antigo reformador em relação à igreja cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos. Isso escreveu Ellen G. White, a serva do Senhor no Grande Conflito, página 243.
Quer dizer, não importa. Você pode ser um ateu contra a Bíblia, mas não tem jeito. A Bíblia vai ressurgir, vai surgir, vai surgir. A palavra de Deus nunca é esquecida. A palavra de Deus é que nem uma plantação, ela vai plantando, vai surgindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não adianta você ser contra. Você até pode ser, mas não adianta, você não vencerá a palavra de Deus. Jamais. A pergunta número 5. O que o salmista disse sobre a Bíblia? A Bíblia pode ser atacada ou suprimida, mas nunca será erradicada. Alguns cristãos professos minam sua autoridade, questionando partes da Bíblia ou enfatizando seus elementos humanos para que ela perca seu selo divino e a verdade é boicotada. Que não sejamos seduzidos pelo ataque à Bíblia. Ela ainda está viva, falando ao coração, dando vida nova aos que querem ouvi-la e seguir os seus ensinamentos. Que eu acabei de falar, ela nunca morre. A pergunta do rodapé: que profecias falam a você, pessoalmente, e por quê? As profecias têm que ser entendidas, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Aquelas profecias, se você entender, que você tira ao pé da letra. Você entende. Por isso que você tem que perseverar. Não é uma hora ou outra que você vai entender. É você perseverar. Você insistir. É você insistir na palavra. Insistir em aprender. A lição de quinta-feira. Verdade triunfante. Apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clima glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. Apocalipse 11 começa com a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã e erradicar a crença em Deus por meio da Revolução Francesa. Mas o capítulo termina com o triunfo do reino de Deus sobre os principados e poderes do mal. O texto encoraja todos os que passam por provas de fogo pela causa de Cristo e sua verdade. A pergunta número 6. Que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a sétima trombeta? Os reinos do mundo se tornam do nosso Senhor vitorioso. O mal é derrotado, Jesus vence e Satanás perde. A justiça triunfará, a verdade reina. Devemos prestar atenção à seguinte instrução: aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre. Isso escreveu a serva do Senhor Ellen G. White, O Grande Conflito, página 243. A pergunta número 7. O que João viu aberto no céu? O que mais ele viu nesse espaço celestial? O templo de Deus no céu foi aberto ao contemplar o lugar santíssimo e ele viu a Arca da Aliança, o santuário do Antigo Testamento, que era um modelo do original celestial. A glória de Deus era revelada entre as duas figuras angélicas na tampa da arca. Dentro da arca estava a lei. Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, a obediência à lei revela se a nossa fé é genuína. A lei é a base ou o padrão do juízo. Tiago 2, verso 12. Isso se torna especialmente importante no fim dos tempos. Apocalipse 12, 17 e 14, 12. A pergunta no rodapé: como o contraste impressiona entre a impiedade da Revolução Francesa e o glorioso clímax retratado em Apocalipse 11 fala a nós no presente? Que é a mesma coisa que vai acontecer, tem dupla aplicação, que eu acabei de falar antes. Vai acontecer novamente, só que um período curto de tempo. Se lá aconteceu 3 anos e meio, por 1.200, vai acontecer a mesma coisa, porque lá aconteceu 1.260 dias, 3 anos e meio, aqui também acontecerá 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. Quer dizer, acontecerá. Vai voltar a acontecer. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Quando a Bíblia foi prescrita pela autoridade religiosa e secular, quando do seu testemunho foi deportado, e homens e demônios empenharam todos os esforços para descobrir como desviar da palavra e a mente do povo. Quando os que ousavam proclamar as suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, confinados na cela das mamorras.
martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as grutas e cavernas da terra. Foi então que as fiéis testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. Contudo, continuaram seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Nos mais obscuros tempos houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram zelosos por sua honra. Ellen G. White, O Grande Conflito, páginas 227 e 228. Quando a França rejeitou publicamente a Deus e descartou a Bíblia, e os homens ímpios e os espíritos das trevas se alegraram com a realização do objeto acalentado por tanto tempo, um reino livre das restrições da lei de Deus, um poder restritivo do Espírito de Deus, que põe limite ao cruel poder de Satanás, foi removido em grande medida, e foi permitido que aquele cujo único prazer consiste na miséria humana e realizasse sua vontade. O Grande Conflito, página 241. Ao menos que a Igreja siga o caminho aberto pela providência, aceitando todo raio de luz e cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente se transformará em formalismo e a espiritualidade vital desaparecerá. O Grande Conflito, página 269. Então, povo de Deus, foi essa lição, as duas testemunhas. Você viu o que significa as duas testemunhas? É o Antigo e o Novo Testamento. Que profetizaram na Idade Média, a Idade de Trevas, e mataram, vários fiéis. A Igreja Católica Romana mataram vários fiéis pela palavra de Deus. Por isso vai voltar a acontecer. Se você professa hoje a palavra de Deus, hoje é liberdade total. Só que no tempo do decreto dominical será diferente. É igual Daniel capítulo 12, 1 fala: nesse tempo se levantará Miguel para salvar a todo o povo, da tribulação como nunca houve. Será uma tribulação sangrenta. Será uma tribulação como nunca houve na história da Terra. Então, por isso, temos que se voltar para Deus hoje. Temos que aceitar Jesus Cristo hoje. Quer ser salvo pela graça. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que o Senhor fez de seu servo, Senhor, para que pregar a Tua palavra, para que eu pude, Senhor, transmitir a Sua mensagem, transmitir o alerta, transmitir para todos voltarem à verdade. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje, quero te agradecer, Senhor, pela graça que o Senhor dá a todos nós, pelo amor que o Senhor tem por todos nós. E por isso, meu Deus, venho aqui hoje te agradecer, Senhor, de todo o meu ser, de todo o meu coração. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que eu estive contigo, Senhor. Que eu pude ensinar a lição das duas testemunhas nesse grande livro, O Grande Conflito. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, fortalece aqui no meu canal no YouTube, revelando as profecias da Bíblia. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem meu vídeo, todo o conteúdo aqui do meu canal, e me ajudem aqui no YouTube, ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!